Olá, criadores da sua vida extraordinária, sejam todos muito bem-vindos a essa segunda temporada do PUVcast. E aqui nesse lugar você sabe que eu entrego para vocês e trago convidados que falam sobre como construir uma vida extraordinária e pessoas que realmente são exemplo para você poder seguir. Com ideias, com pensamentos, porque, na verdade, quem constrói a vida extraordinária são pessoas comuns. Aquela história de que são pessoas incríveis, muito famosas ou... né? Não, é gente comum que faz a vida extraordinária acontecer. Então sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não segue o nosso canal aqui do nosso podcast, que é o PUVcast, já vai lá, já se inscreve no canal, já fica pronto para o próximo passo, porque toda semana você vai encontrar aqui um convidado especial. E a pessoa que eu trouxe hoje para vocês já foi aluno nosso, e na maioria das vezes eu vou trazer os nossos alunos, porque eles transformaram a vida através dos treinamentos, dos conhecimentos que eles desenvolveram com a gente. Ele fez o treinamento há um tempo, ele vai contar para vocês, e fez muita transformação na vida dele depois do conhecimento que ele teve de inteligência emocional, de liderança e tudo que é desenvolvido na jornada PUV. Essa pessoa é uma pessoa que vai te inspirar, pode ter certeza, com as ideias e práticas que ele colocou na vida e particularmente hoje, excepcionalmente, nos últimos meses, ele tem algo que está rodando, que você vai ficar aí curioso para saber o que é, que pode ajudar a sua vida também. Então, sem mais delongas, eu quero que vocês recebam com muito carinho aqui, pode começar a escrever no chat sem parar aí, boas-vindas para ele, o meu querido amigo, aluno e tudo que você pode imaginar, Zé Ferraiolo. Seja bem-vindo, Muito Zé. bom, muito bom. Bom, primeiro, né, um prazer estar aqui, né? Para mim também. Fiquei surpreso, assim, com o convite de última hora, mas eu gosto assim, né, de última hora. Eu acho que de última hora é que pega a oportunidade, vai lá E agarra. e agarra, né? E eu acho que a gente começou essa jornada em 2017, Foi, né? né? Já estamos com 6 anos. Foi em 2017 que você fez o primeiro Em treinamento? 2017 eu fiz o primeiro treinamento. Foi o M1. Foi o M1. A partir daí eu mergulhei em outros treinamentos, o M2, o Practitioner, o Master, e eu não sou um aluno tão aplicado na mentoria, né? Eu diria. A gente vai falar da mentoria e o porquê que isso acontece, né? Exato, Vamos exato. contar, vocês vão saber. Exato. E o que eu posso dizer para vocês? Nesses últimos anos, a transformação que eu vivi foi grande. Acho que eu já vinha dentro de uma esteira de transformação. Eu tenho 53 anos, tenho uma história de mudanças fortes, mas a mudança de chave que esse treinamento iniciou em mim fez eu estar onde eu estou hoje, né? Então, acho que isso é o grande destaque que eu queria trazer, de tipo, você estava falando sobre montar uma coisa recente, né? Tem 8 meses que eu acabei tirando uma mentoria do chão focada aí na parte financeira, de consultoria financeira, e simplesmente... tá tocando ela agora, tá com muito resultado. A gente vai falar bastante disso aí, eu quero que você explique para as pessoas, que eu acho que vai somar muito para eles. Mas primeiro eu quero que você conte o seguinte. Como eu sempre falo, pessoas comuns que constroem o extraordinário, né? Todo mundo aí fica pensando e achando, caramba, eu tenho que estar com um resultado muito bom, um carro muito legal, uma casa incrível, uma roupa fora do comum, para eu começar a construir aquilo que eu quero na minha vida. E não é, a gente começa lá os primeiros passos dos momentos, às vezes, muito difíceis da nossa vida. Então eu quero que você conte para os nossos amigos que estão assistindo agora, porque a gente é uma família na Jornada PUV, né? Sim. Que você conte para eles essa jornada sua. O que aconteceu, como foi a sua vida, tudo que você puder contar para eles que possa inspirar eles, de onde veio o Zé. Daí a gente começa a explicar realmente o que você está fazendo hoje. Tá. Então, como começou essa história toda aí? Bom, essa história toda começou, eu sou de Santos, natural de Santos, tenho 53 anos e trilhei um caminho de engenharia, ou seja, eu tenho uma formação acadêmica sólida, mas note bem, não é só sobre uma formação acadêmica sólida, tá? Isso daí é o de menos, é muito um pouco o que o Júlio acabou de falar aqui, inteligência emocional. Então eu passei grande parte da minha vida profissional envolvido no mercado financeiro, daí a experiência que eu tenho de mercado financeiro. Depois eu mergulhei em reestruturação de empresas, ou seja, eu sentei do outro lado. E isso, quando eu entrei na jornada PUV, o que é o grande destaque que aconteceu? Eu vinha de uma situação
que assim, pô, você trabalhou no mercado financeiro? Zé, trabalhei. Só que eu quebrei. Eu trabalhei num banco que quebrou. Então eu me vi perdido da noite pro dia. Caramba. Então isso foi uma coisa do nada. O banco quebrou. O banco quebrou. Tá. E, Você quebrou como pessoa também, financeira ou eu não? acabei... Imagina você não ter uma conta corrente no dia seguinte. Então assim, eu falei, bom, e agora? Caramba, porque o seu dinheiro estava nesse banco. O meu dinheiro estava nesse banco. Filho meu, né? Eu tenho 4 filhos, né? Então assim, eu tenho uma estrutura assim pesada financeira e um filho meu ia nascer em outubro. E o banco quebrou em outubro. Meu Deus. Então aí você fala, e aí? Aí você literalmente sai do trilho, mas é difícil naquele momento ali controlar as emoções, né? Aham. A gente sabe muito bem que o que manda é a reação que a gente tem para aquela emoção. Mas Aham. como é que faz naquele meio? Como é que a gente se reconstrói? E aí a gente fala, bom, se fechou uma porta, outra porta vai abrir. Qual que é a porta que vai abrir? E aos poucos eu fui reconstruindo, foi quando eu saí do banco, fui trabalhar na consultoria financeira e fui aos poucos engateando, porque a gente não é, como você gosta de falar, né? A gente não tropeça na montanha, né? A gente tropeça na A pedra. pedrinha ali no Então a meio gente do tem que ir caminho. ali, dando o próximo passo, observando. E eu percebi que faltava algo, ou seja, eu tinha medo de ousar. Eu falava, pô, mas se você tem uma formação boa, se você. O que falta? Faltava o quê? Desenvolver essa inteligência emocional. Pô, mas você passou por um momento de extrema dificuldade, né? E Sim. de uma noite para o dia também. Ou você viu o que estava acontecendo? Não, Descobriu eu vi o que estava acontecendo, mas eu não imaginava. que era desse Eu tamanho. imaginava que sei lá, o banco fosse ser vendido. Tá. Né? E eu falava, poxa, vai ser vendido, isso daqui vai melhorar. E de repente você sai do trilho. É. E eu falo, quando você sai do trilho de uma maneira muito intensa, você fala, bom, e agora? Eu vou ter que me reinventar. Esse foi o maior desafio da sua vida, se a gente falar Esse foi assim o maior desafio tenho que que eu resolver tive. alguma coisa e tal. O maior desafio. Cara, eu acho que ele vai trazer muito conhecimento e tem um monte de gente que vai se identificar com isso aqui. Quando isso aconteceu, você conseguiu resolver o problema em algum momento, mas isso foi rápido, isso foi demorado. Eu acho que esse início de virada de jogo, não a virada de jogo final, mas quando você começou, vai ajudar as pessoas que estão com essa dificuldade hoje financeira, não porque um banco quebrou, mas porque acabou o dinheiro por algum motivo Exato. ou por um descontrole. Quais foram as grandes sacadas que você teve, que você conseguiu ir virando esse jogo aos poucos e quanto tempo demorou isso? Então, eu diria que foi um processo de mais ou menos 2 anos. Porque quando a gente fala de planejamento financeiro, é simples, são 2 operações. Você tem lá o quanto você ganha e o quanto você gasta. Uhum. Só que como eu tinha uma condição muito boa no passado, eu não me preocupava muito com essa conta, tá? Acho que essa dica é importante. Não importa se você ganha muito ou pouco. Porque às vezes a gente acha, não, eu ganho pouco, eu estou apertado. Não, se você não planeja o que entra e o que sai, você vai se perder no meio do caminho. Isso é básico, né? Isso é básico. Mas E a aí, maioria assim, das pessoas erra no básico. a maioria das pessoas era no básico. Como é que você explica um cara que está no mercado financeiro errar nesse básico? Uhum. E como é que eu fui sendo convidado a olhar isso? Por que você errou no básico se você estava lá dentro da grana? Porque eu É uma boa simplesmente eu falava assim, eu custo tanto de despesa, levanta a régua, gera mais receita, corre atrás, vai atrás de bônus. Então eu sempre ia mudando a parede de lugar e subindo a régua, quando na verdade eu não estava preocupado em separar um percentual para investir em mim, como você tem que fazer em você. Parte do seu recurso você tem que investir primeiro em você. Você tem que primeiro economizar para construir a tal da liberdade financeira. Você ganhava muito bem em relação ao que você gastava, Zé? Como que era isso aí? Muito bem, eu ganhava muito bem. Sobrava bastante dinheiro. Sobrava bastante dinheiro e eu aplicava. E eu aplicava e falava, vamos fazer uma viagem todo mundo, né? Eu tinha 4 filhos, cheguei a ter um enteado junto, então eu tinha 5 pessoas na minha casa. Vamos todo mundo. Então vamos. Então eu sempre olhava com essa dinâmica, eu não me preocupava, eu achava que eu não ia encontrar uma parede. Tá. E aí veio a parede. E aí veio a parede. E com a parede veio o quê? O aprendizado. Então assim, sacada. Se eu tinha 4 filhos, eu morava numa casa, tinha 4 filhos, mais o enteado, 5, mais eu tinha empregado, então eu tinha 7 pessoas na minha casa. Quando juntava todo mundo, Uhum. o que eu tinha que fazer? Abrir uma tabela, uma planilha, botar uma caixinha. Eu lembro de colocar uma caixinha na cozinha da minha casa. Falei, todo mundo nota, todo mundo põe notinha aqui, porque eu vou balizar quanto a gente custa por mês. Isso E depois que o banco quebrou. Depois que o banco quebrou, aí eu comecei a olhar nesse detalhe. Primeiro você olhava uma conta meio, eu custo 100 moedas, eu ganho 150 moedas, tá? Depois eu comecei a ter, você começa a voar mais baixo, você começa a poder acertar em morro, né? Você está voando mais alto, você tá tranquilão, solta o cinto de segurança, tudo. Quando está mais baixo, é a hora
que você tem que, de fato, ajustar a régua. Então eu comecei a olhar quanto todo mundo custa. Então tinha lá filho 1, filho 2, filho 3, filho 4, filho 5. Não, todo mundo custa mais ou menos isso. E aí eu comecei a olhar qual a grande sacada. O que é despesa essencial? Que é aquilo que acontece todo mês. Então você fala, beleza, para morar é isso daqui. O que é despesa extra? Tipo material escolar, uma festinha de criança, coisa que não acontece todo mês. IPVA de carro. E o que é estilo de vida? E aí você vai falar, beleza, essa é a realidade. Esse choque de consciência acho que é a primeira coisa que você pode ter. Olha, Zé, eu acho que... Eu não sei vocês aí, escrevem no chat pra gente saber, mas... Eu acho que ter esse choque de realidade pode ser uma grande dor para as pessoas, né? Não traz um sentimento muito bom para a maioria das pessoas. Fazer essa continha... Talvez seja por isso que as pessoas não fazem a conta. Exato. De olhar para aquilo, ver a realidade, ver o que está acontecendo e ter que lidar com aquilo. Eu acho que você podia explicar um pouquinho mais aí emocionalmente, já que você está desenvolvido nessa área, por que a gente não para, não pega o papel, não faz essa conta, não lista, não mostra para a família, porque né, vai gastar aí 2 horas, 3 horas ou um dia para fazer isso. Por que a gente não faz isso? E não é sobre a grana, hein? A raiz do problema não é sobre o dinheiro. As pessoas têm medo. Do quê? As pessoas têm medo de, eventualmente, fracassar, têm medo de dizer um não. Não pro filho, não pra esposa. Sem não culpa. Eu vivia isso, eu não falava não. Eu falava tudo sim, sim, sim. Aí o que aparecia? Sabe o que aparecia pra mim? Uma sensação de estar sendo abusado. Cara, eu tô anotando tudo aqui, viu? Então, quando eu abaixo pra escrever aqui, anota. continua aí que então, eu tô assim, anotando tudo. Eu me senti abusado. E aí, só que eu falava, não, a culpa é de quem? A culpa é minha, a responsabilidade é minha. Sou eu que tenho o poder da escolha. Então, guarda isso, é você que tem esse poder da escolha. Mas tem o poder da escolha, mas não escolhe por quê? Porque aí o medo de machucar a família? Aí é medo de machucar a família, o medo de como é que a sociedade vai me ver. E aí você vai aprofundando nisso, Júlio, você vai chegar no qual é o modelo de dinheiro que essa pessoa tem. Como é que ela trata o dinheiro? O dinheiro, ele gosta de ser tratado com amor e respeito. Né? A gente fala que se o universo percebe que você está preparado para receber dinheiro, que você cuida, ele te manda. Se ele percebe que não, ele fala, não vou colocar essa responsabilidade no colo dele, ele não está preparado. Então, todos esses tipos de dores vão trazer, no fundo, as limitações que as pessoas têm. Ah, eu não mereço ganhar dinheiro, o dinheiro é isso, o dinheiro é aquilo. Então, tudo a gente vai varrendo, vai tendo essa percepção, e quanto mais a gente vai trazendo do inconsciente para o consciente, mais a gente fala, simples assim é simples, não é complicado. A gente é que complica. É simples tecnicamente falando, né? É. O passo que tem que dar não é difícil. Mas emocionalmente falando, é difícil. Dói. Porque eu vou ter que falar não pro filho, porque eu vou ter que... Vou parecer, não, eu vou ser de verdade uma pessoa vulnerável, porque eu vou falar pro filho, não dá para comprar isso agora, não vai rolar. Estamos sem dinheiro. Então eu vou me sentir vulnerável, vou me sentir pesado. E isso você passou. Isso eu passei, isso eu vivi na pele. Como que você virou esse jogo aí? O que você fez? Eu fui até o extremo. Até eu olhar e falar, realmente não tem jeito. Quando eu vi que não tinha jeito, que eu falei assim, olha, eu estou diante de um negócio que ganha, por exemplo, 10, está gastando 20. Vai ter que cortar, vai ter que falar não. E assim, eu não fiz nada de errado. Então eu virava e falava, não dá para fazer isso. O banco não quebrou por causa de você, Exato. né? Olha que louco isso. Não vai isso. Sabe, tirei filho meu, foi estudar em colégio com menor valor. Foi duro. Mas eu falava, uma coisa é o que é a sua necessidade, outra coisa é o que de fato você está querendo. E eu fui tendo essa conversa franca, transparente com cada filho meu e dentro de uma realidade. Precisa mudar para um apartamento menor? Precisa. Faz parte. E você trabalhava em quê nessa época? Você foi para onde se o banco quebrou? Não, eu amanheci e falei assim, aí você vê o meu medo. Eu tinha medo de ser mandado embora do banco e ficar desempregado na época. Esse é o que eu falo que é o medo. E por isso eu não saí. E eu olhava e falava, cara, isso aqui vai... Eu tô aqui com uma reserva. Bom, moral da história. Eu não fiquei um dia sem trabalhar. No dia seguinte já me chamaram. Eu não percebia o valor que eu tinha. Os outros percebiam. Então acho que isso foi uma grande sacada de falar, pô, vai lá no espelho e se olha. Perceba a sua capacidade. E aí eu trabalhava com restauração de empresas em dificuldade. Então eu olhava e falava, pô, eu consigo ajudar as empresas em dificuldade, olhar o fluxo de caixa e
tô aqui passando essa dificuldade, né? Literalmente casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu olhava isso e aos poucos eu fui me refazendo. E aí quando a gente acha que de novo vai voltar para a velocidade de cruzeiro, eu passei por um evento, passei por uma separação. Enfim, eu digo que eu tenho 2 separações, são aprendizados, né? Eu estou sempre em busca de uma relação ideal, né? Tenho uma namorada hoje, já estamos há 2 anos juntos, mas ao eu passar por essa separação, de novo eu tive dificuldade financeira. Por quê? Porque era mais uma estrutura financeira para pagar. Mas é o que eu falo, uma vez que você aprende o caminho, você aprende a lidar com as dores, você dá esse próximo passo. É só você parar de achar que a culpa é do cartão de crédito, é do cheque especial, é a Dilma que não engarrafou o vento, é hoje, né? É a visita do Nicolás Maduro no Brasil. Não. Só tem uma pessoa que pode resolver. Você. Show. Então acho que fica. Só você pode resolver o problema financeiro que você está, a dificuldade que você está. E você tem que aprender a lidar com a inteligência emocional. E nessa fase que você conseguiu outro emprego, começou a organizar suas finanças, foi ali que demorou os 2 anos para colocar tudo em ordem Foi de ali novo, que demorou. Né? Tá. Quais foram os pontos principais que você colocou em prática, além de pegar as notinhas, além de falar com a família, que você acha que se não tivesse feito isso, não teria dado solução em 2 anos? Quais foram as coisas que realmente foram obrigatórias para virar esse jogo aí? Então, eu pensei igual uma empresa. Eu falei, bom, onde eu posso me financiar? Ou no banco, ou no imposto. Vou pedir dinheiro emprestado para o governo, não vou pagar o imposto da minha empresa, que eu tinha uma empresa de consultoria na época. E eu falei, eu preciso construir isso e atacar de frente alguns gastos. Então eu falo que a gente vai por escala. Primeiro, estilo de vida. É onde vai doer menos, mas você vai atacar o teu estilo de vida. Ah, eu queria o tênis da marca X. Não, você vai ter o que chute. Entendeu? Aí você vai mexer em algumas coisas que são as coisas extra. Então, essa visão e o suporte da sua família em volta. De falar, tamo junto. Não importa se a gente dorme em beliche ou se cada um tem um quarto na casa. Por isso é importante conversar e falar o que está acontecendo. Exato. Né? Porque senão se você... eu faço a comparação, eu gosto muito, né, de aviação. Então a comparação é como se você tivesse fechado num 747, aí tá todo mundo na primeira classe e tá você na cabine. E muitas vezes ninguém bate lá para saber se o piloto precisa dormir, precisa comer, precisa abastecer o avião. E tá todo mundo lá, sentadinho, bonitinho. Então chega uma hora que o piloto fala, gente, seguinte, não vai dar mais para rolar isso daqui. Por causa disso, eu preciso da ajuda de todo mundo, eu quero todo mundo engajado, nós estamos todo mundo no mesmo barco. E esse apoio. Eles ajudaram vocês a trazer dinheiro para dentro de casa Não. ou eles não tinham trabalho? Eles não tinham trabalho. O que eles ajudaram foi muito mais em corte de despesa. Né? Eu tenho uma filha que estuda no exterior. Ela hoje é quem ajuda. Ela ajuda simplesmente ao não onerar. Entendi. Então ela tem orgulho de trabalhar e eu fui visitá-la recente. O que foi legal? Onde ela mora? Ela mora em Kansas City, lá, a terra dos Chiefs. Legal. E ela chegou tal, não, pai, hoje eu faço questão de pagar o seu brunch. Aí eu olhei aquilo, para mim foi um negócio, eu falei, como assim? Vai pagar meu brunch? Isso aqui me deu um orgulho, porque eu nunca tinha passado por isso. Eu sempre vim chipado de ser o provedor universal. Aí você descobre que você, né, apesar de ter ferro no nome, né, eu não sou de ferro. E eu falei assim, cara, se eu começar a distribuir essa responsabilidade, fica bom para todo mundo, inclusive para mim. Que era uma das coisas que você falava, me perguntou que as pessoas têm vergonha ou têm medo, é de chegar e dividir essa responsabilidade. Então, não, eu quero mostrar que eu sou o bambambam. Fortão do negócio. Então, eu não sou. Entendi. Eu sou apenas um cara comum, né? Um rapaz latino-americano, né? Então, acho que isso é o que faz você fazer essa transformação e você mirar. E aí eu fui me reerguendo nesses 2 anos. E aí você fala, beleza, a gente vai... Mas eu percebia que faltava algo, né? Eu acho que eu trago um pouco aí o que eu vejo do... Né? Você traz muito esse negócio de desenvolvimento humano. O Carlos Magno, lá na época do Império Franco, eu acho, um dos pilares dele era educação e desenvolvimento, para melhorar o império. E eu falo, cara, eu gosto de transmitir conhecimento. E foi daí que num bate-papo com você sobre mentoria, eu falava assim, pô, eu acho que eu tô com um avião aqui, mas não sei se dá para voar. Tem um motor, não tem um motor. É como se fosse os irmãos Wright lá com elástico. Você cortou o elástico e falava, sai que o planador voa. E
começou esse projeto de transmitir conhecimento para as pessoas, de alinhar a equipe e de entrar com esse envolvimento na consultoria financeira. Hoje você está trabalhando com isso, né? Hoje você tem esse negócio acontecendo. Que, inclusive, galera, eu aconselho que vocês sigam o Zé no Instagram. Tá o Instagram dele aqui embaixo desse vídeo, na descrição. E tudo que você tiver de dúvida, tá difícil colocar esse básico em dia e tal, manda pro Zé. Ele vai saber responder para você, ele vai te ajudar. Ele vai ajudar você a pensar o primeiro passo que você tem que dar. Conta para ele lá, o Zé é super acessível e você vai entender que é altamente possível você se transformar. Inclusive, eu não sei em que grupo você tá, mas eu vou até pedir pro Zé explicar isso aqui pra gente. As pessoas têm problemas financeiros em alguns momentos da vida. Uma hora você vai estar muito bem, outra hora você vai cair por alguns motivos, por causa que você foi pego de surpresa ou porque você não tem controle e tudo mais. Eu não sei em que grupo você tá, mas não é a maioria das pessoas que consegue virar o jogo do jeito que o Zé virou. A maioria das pessoas, elas continuam na dificuldade por muito tempo. Tem gente que não consegue sair e vai mais ainda para o buraco, né? Então, queria que você explicasse um pouquinho mais sobre mentalidade de quem sai do buraco e consegue restabelecer a vida e mentalidade de mesmo sem dinheiro, quais são essas pessoas aí, como que elas pensam, aquelas que vão ainda mais pro buraco, para a gente separar uma pessoa da outra e elas saberem o que fazer, né? Vamos lá, você consegue ajudar com isso? Consigo. Acho que sim. Eu acho assim, eu trago até um exemplo de um mentorado meu que tem clareza de números, olha e fala, Zé, eu estruturalmente gasto mais, tá aqui, mas eu não consigo mudar isso. É comportamento. Aí ele percebeu o comportamento, assim, chegava a ponto de ter um exemplo que ele falava o seguinte, eu olhava e falava assim, você tem aqui filho 1, filho 2, filho 3 e a tua ex-mulher tá misturada junto, é o filho 4? Porque ele pagava o plano de saúde, ele se sentia responsável de pagar o plano de saúde da ex-mulher. Eu falei, mas tem um contrato? Ele falou, não, independente do contrato, como é que eu viro pro meu filho mais novo? E falo que não vou pagar da minha esposa. E se tiver um problema, ela vai pro SUS? Mas aos poucos eu fui trazendo essa clareza para ele. Aí ele veio para mim ontem e falou, cara, eu sentei no banco X e consegui mostrar minha realidade financeira e fazer um refinanciamento disso daqui com essa forma. Eu falei, como é que você se sentiu? Ele falou, aliviado. Porque era uma dívida que ele tinha? Ele É uma dívida que ele tinha, ele foi refinanciar, porque ele não cabia. Era como se assim, ele ganha 100 moedas e ele estava com 200 de dívida. Então, ou seja, está tecnicamente quebrado. Sim. Mas a mudança no comportamento faz o cara ir se transformando aos poucos. E de fato é assim. Ô, Júlio, você controla o dinheiro controla você. Fato. E para você controlar o dinheiro, anota aí que você vai ter que aprender a administrar o dinheiro. Querendo ou não. E só assim você vai chegar na liberdade financeira. O que é administrar o dinheiro? Em linhas gerais, em passo a passo, o que tem que fazer? Primeiro de tudo é saber quanto você ganha, quanto você custa. Essa é a coisa mais básica. E assim, nós não estamos falando duas operações matemáticas, mais e menos. Olha, eu ganho tanto no mês e gasto tanto no mês. Sobra ou falta? Como é que eu pago o meu cartão? Porque o cara fala, não, o vilão é o cartão de crédito. Eu falo, não é, o cartão de crédito é uma ferramenta para você pagar a prazo. Mas enxerga quanto você ganha e quanto você gasta, tem essa consciência. Invista em educação um pouco financeira. Dá uma estudadinha. Tem 200 mil cursos gratuitos, se der uma googada aí, acha para você entender isso daqui. Então eu acho que assim, uma vez que o cara tem essa consciência, não importa se ele ganha muito ou se ele ganha pouco. Que a gente é feito de hábito, né? E eu falo que o hábito de saber administrar o dinheiro é muito mais importante do que o dinheiro que você tem. Isso para mim é, sabe, é esse hábito. Gostei dessa frase aí, hein? Uma vez que você implanta esse hábito, a sua vida já vai mudar daí. E aí vai ter gente que vai entrar no clube dos desorganizados e vai falar, não, a culpa é do, né? Às vezes eu vejo em entrevista, a culpa é do cartão de crédito, que tem os juros altos. Sim, ele tem os juros altos. Cheque especial tem os juros altos. Então, assim, como é que eu faço para sair disso? Eu não tenho que culpar ali. A responsabilidade é minha. Claro que pode ter um cenário externo, uma crise. Mas beleza, mas eu tenho que resolver. Enquanto eu não olhar e falar essa responsabilidade é minha e quais são as minhas prioridades de vida. Legal. Por quê? Porque via de regra a desordem acontece se eu não tenho clareza, por isso que eu tenho que arrumar minhas finanças minimamente e se eu quero antecipar sonho.
e eu não boto preço nele. Aí eu meto os pés pelas mãos. Porque qual é a minha prioridade? Eu quero comprar um carro. Não, eu quero viajar com o filho. Não, eu quero fazer o curso A. Eu quero... Esse quero, eu tenho que abrir e falar, ó, mês a mês, faz uma... O que dá. O que dá para fazer e quanto vai me custar? É porque quando você falou assim, quais são as suas prioridades de vida, na minha cabeça veio, caramba, e se a pessoa pensa assim, a minha prioridade é ser feliz, poxa, é poder cumprir meus sonhos, então por isso que eu uso o limite, por isso que eu coloco o pé pelas mãos. E se a pessoa acha que a prioridade é essa? É ser feliz. É. É só lembrar que tem um preço para ser feliz, né? É só isso. Ela só precisa fazer essa conexão do qualitativo, ser feliz, com o quantitativo. Mas o que vale a pena ela refletir? Será que quando eu compro uma coisa, eu estou sendo feliz naquele instante ou aquilo é sustentável? Porque senão eu vou estar cobrindo algum buraco de comportamento, alguma dor que eu cubro indo na loja. Fiquei chateado, vou na loja. Ah, você quer então ter endorfina, não é? Então vamos mudar? Vamos mudar a intenção positiva disso? Vai para academia treinar. E libera endorfina com exercício físico. Exato. Então, por isso se que eu não falo tiver que... dinheiro para academia, vai treinar na praça. Vai treinar na correr praça. na rua, Então, vai. eu falo que esse funil de percepção, é por isso que assim, a pessoa vai escolher se ela vai mudar essa chave e vai falar, cara, dá para fazer. E eu falo que se você ganha menos e custa menos, às vezes é muito mais fácil do que se você tem uma estrutura como eu tinha pesada. Eu me sentia, né? Me veio aqui um insight. Eu me sentia quando eu estava iniciando o M1, né, na jornada, eu falava, cara, tudo muito lindo, tudo muito fácil, mas é como se eu tivesse amarrado. Eu estou amarrado pelas pernas, com despesa de filho, despesa de plano de saúde, despesa de tudo. Estou com uma faca no pescoço e uma arma na cabeça. E aí, como é que faz para sair? É simplesmente saber que é muito mais o que você está imaginando do que a realidade. E aos poucos você vai mexendo. Sabe aquele cara que está acorrentado? Você não estava tão preso quanto você e aí imaginava. ele vai isso? mexendo, vai mexendo, vai mexendo e fala, opa, saiu um pedaço da mão. Então é muito mais o que o teu cérebro vende para você quanto de fato é a realidade. E às vezes você compra aquilo e fala, lascou, a casa caiu. Essa sacada foi no M1? Essa sacada foi no M1. Que legal. E eu olhei e falei assim, opa, tem um Dá medo pra se aí. mexer. Dá para se mexer. E eu comecei a me mexer. É claro que se você tem uma estrutura mais leve, você vai se mexer muito mais rápido. Mas se você não tem, você vai levar um pouquinho mais de tempo. Eu um dia vi uma entrevista tua, alguma coisa falando que quando você começou seus 2 projetos, que você mexia com TI e teu sonho era a parte de desenvolvimento, você falou, cara, teve uma zona de sobreposição de 2 anos, Sim. em que quando a gente olha ali a nossa roda da vida, a gente está fazendo uma escolha. E aí é mergulhar, que é um pouco, né? Eu hoje estou envolvido num fundo de investimentos na parte de produtos, que é a minha grande ancoragem de dia a dia do meu sustento. E aos poucos eu estou fazendo a parte de desenvolvimento, que tem a ver com esse aspecto da consultoria financeira, voar. E a gente sabe que as duas coisas, sim, faz parte, é uma escolha. Só que muitas vezes a gente faz escolhas que a gente fala, não, você escolheu inconsciente. Quanto mais você traz para o consciente, melhor. Sim. Acho que isso são as sacadas que eu venho. Você falou do M1, eu fico pensando, né? Ele é um treinamento de um final de semana. A gente fez a turma 450 esse último final de semana, então são muitas pessoas que passaram por lá. E acontece exatamente como sempre foi desde a turma número 1. E aí você falou, dentro do M1 teve um pedacinho que me fez ter essa sacada, né? Alguma coisa aconteceu lá que eu não sei qual é e também tá tudo certo. A gente precisa ter essa consciência. Mas se o Zé não tivesse feito o M1, o Zé teria conseguido virar esse jogo com tanta facilidade? O que você acha se você fizer uma retrospectiva aí? Eu teria muito mais dificuldade. Mas assim, muito mais dificuldade. E de novo, não é por desenvolvimento acadêmico, Júlio. É emocional. É emocional. A brincadeira é muito mais emocional do que acadêmica. Sim. Pô, eu falo, eu tenho uma graduação. E aí fala, não, você é inteligente. Você é inteligente o quê? Acadêmico. Eu fui talhado na inteligência acadêmica. E eu percebo que foi no emocional que eu comecei a dar sacadas. O que eu percebia no passado? Eu tomava alguns riscos de vida, né, do tipo, me demitir da Força Aérea, de uma maneira que poderia falar que é irresponsável, era intuitiva. Hoje, eu trago mais as emoções, eu diria que eu olho com mais racionalidade para tomar as decisões. Essa é a grande sacada. O que você fazia na Força Aérea?
Eu fui para ser aviador, acabei não indo e fui engenheiro. Eu sou engenheiro aeronáutico. Caramba, eu não sabia. Eu sou engenheiro aeronáutico. Eu acabei saindo e trabalhando em banco. Mas você se formou e trabalhou em empresa de aeronáutica ou não? Não, me formei no sábado e na segunda eu estava sendo treinado na época do Banco de Boston. Olha, que E, barato. e aí Você se formou onde? eu me formei no ITA, Em São José? São José. Nasci em São José. Quem não sabe, nasci em São José dos Campos. Pois é. Que legal Pois isso. é. Eu diria que foi difícil entrar e foi muito mais difícil de sair, viu? Com o diploma. Olha, Mas- porque o ITA é difícil. O ITA é difícil. Ô Zé, faz uma analogia disso aí. Eu acho que tem algum link, né? Foi difícil você entrar no ITA, você construir essa carreira e aí depois você não entrar nela e ir para outro lado e tal. Essas coisas aconteceram na sua vida. Isso aconteceu porque aconteceu ou tem alguém da sua vida aí do passado, pai, vô, mãe, sei lá, que tinha essa característica de lidar com a adversidade, resolver a adversidade e de pegar a responsabilidade nas mãos. De onde vem isso no Zé? Então, acho que isso vem muito da minha mãe, né? Minha mãe se formou com 19 anos e sempre foi guerreira, foi atrás. Ao mesmo tempo, meu pai, italiano, foi ainda pequeno para a Argentina e da Argentina veio para o Brasil. Então, ele também foi meio desbravador. De repente, eu vi ele vendendo máquina de... Essas máquinas prensa na Europa, na África. E meu pai não falava uma palavra de inglês. E aí, uma vez, eu acho que eu tinha 12 anos, eu fui com ele como tradutor. E eu olhei aquilo e falei assim, cara, como é que o cara vende um negócio sem falar a Sem língua? falar a língua. E vendia, e isso obviamente gerou uma condição boa pra gente. Eu acho que eu absorvi daí esse lado meio pioneiro, meio de... Mas os meus pais sempre trouxeram muito, filho, você tem que seguir uma carreira, você tem que ser funcionário público para ter estabilidade. Aí eu acho que eu inverti esse chip, porque eu olhei aquilo e falava assim, não, eu não vou... Eu vou ser mais ousado e vou aprender com a vida mesmo. Eu acho que Porque você aprendeu a ser ousado com eles. Eles eram ousados, né? exato. Eu aprendi a ser ousado com eles. Pode falar, eu vou fazer uma pergunta pra E você. o que eu achei interessante? O fato de ter feito engenharia te abre a cabeça para um pensamento mais matricial, você aprende Aham, a mais raciocinar, mais lógico. Aí eu misturei banco, que eu vivi uma parte de que é muita análise, muito analítico, também acabei trabalhando no Banco Global, e depois empresa. Então eu falo que ficou um conhecimento meio paradoxal, lidando com gente, no fundo você está lidando sempre com gente, né? No final do dia é sempre gente. Quando você está só na planilha é fácil. Quando você sobe a régua para lidar com gente é mais complicado. Então esse caldo é que me ajudou a olhar e falar, beleza, estou com esse problema, o que eu faço? E agora? Não passa por aqui, passa por ali. Ou é aquilo, né? Quem não cola não sai da escola, né? Quem fez? Aonde fez? Como é que fez? Liga, 2, 3 telefonemas, você descobre. E aprendeu. E aprendi. Precisava. E por que veio o medo? Já que seus pais eram dessa forma, que eles desbravavam e tudo mais, esse medo, né, apareceu em você. Você consegue fazer um link assim de que medo que era esse, porque não veio deles, porque eles eram corajosos, eles avançavam? De onde veio esse medo? Pois é, eu tinha medo de errar. Medo de errar. E alguém olhar e falar assim, cara, você errou. E aí é aquela história do aprendizado com o erro, né? Eles era assim. acertaram, né, seus pais? Eles acertaram. forma- Você acha que era medo de errar e eles verem que você está errando ou não Sim. tinha nada a ver com eles? esse Medo de errar e eles de alguma forma me julgarem. Que na verdade eu me julgava por derrapar. Então eu achava que eu tinha que ser o... Eu lembro que eu tinha que ser o senhor perfeito. Nada podia dar errado. Então se você não pode errar, você não ousa. Você não sai do trilho, você não... E aí, na verdade, você acaba aprendendo, eu falo, a gente traz M1, outras coisas, que é simplesmente um resultado indesejado. O ideal é você executar a tarefa e acertar. Sim. Mas quando você não acerta, é você rapidamente refletir o que aconteceu ali. É como se você olhasse e falasse, o que aconteceu? Por que saiu do trilho aqui? Qual que é o aprendizado? E quando a gente tem medo de errar, a gente já não está executando. Né? Não, então, você eu não para. vou nem começar. Então, eu gosto de falar assim, Zé, será que tem sentido isso para você? Ó? Se você tem medo de errar e se você não faz, qual dos dois medos você quer viver? O medo de não ter feito ou o medo de fazer e correr o risco de dar certo? Exato. Um dos dois tem que escolher. E esse link que você está falando aí, que eu estou achando muito importante, eu tinha medo do que os meus pais iam pensar sobre mim.
E você cresceu, caramba. Eu cresci. Você já não era mais o filho E pequeno. aí ficou você já aquela não era... criança ali. Aquela criança estava morrendo de medo dos pais e não tem nenhuma... Você não tinha nenhuma obrigação de dar satisfação nenhuma para ele se você errou ou não, ou se você está testando ou não. Mas o sentimento é de eu não posso errar por causa deles. E talvez tenha gente lá em casa sentindo isso hoje, na vida que está tendo hoje. Exato. Então eu quero que o Zé dê uma dica para essa galera que ainda agora adulto tem medo de errar porque acha que deve uma satisfação para os pais. Eu acho que, sim, uma coisa é você ter respeito, né? Afinal, são seus ascendentes. Agora, não tenha medo de errar. Errar faz parte do jogo, né? Eu acho que eu tive muito medo e perdi boas oportunidades. E eu transmito isso para o meu filho. Eu tive um exemplo essa semana. Meu filho me pediu para não ir para a escola na segunda-feira. Chorou à noite. Eu falei, mas o que aconteceu, Guilherme? E ele me falou, é porque eu não fiz a lição. E se eu não entregar a lição amanhã, eu vou ganhar uma advertência. Eu olhei e falei, Guilherme, faz parte. Não tem problema. Você está disposto a trocar um dia de aula com falta? E ele olhou bem e ele falou, mas é dentro de mim, pai. Tem 10 anos de idade. É dentro de mim. Sou eu que estou me cobrando. Aí eu falei, mas seu pai não está exigindo isso. Enfim, ele faltou. Mas eu acho que ficou a clareza de como o medo te paralisa, né? Exato. Eu falo que assim, se você tem medo, que é essa emoção que você tem que respeitar, acolher, mas não ficar com a chupetinha nela, entenda ela. Isso vai te deixar assustado e eventualmente você vai ficar paralisado, que é o que você trouxe. Mas você vai ficar paralisado? Ou você vai de fato agir? Você vai agir, pode acertar ou não. Então mas você vai agir. Eu acho que é isso, é assim, observa isso, porque eu falo que eu aprendo, né, com 4 filhos, eu aprendo com meus 4 filhos. Ainda hoje, ainda vou aprender bastante. Aprendo com meu pai, que ainda é vivo. Mas assim, não tenha medo de errar. Tenha medo de não fazer algo e perder o seu tempo, perder uma oportunidade de vida. Então, assim, é uma coisa que você vê simples. E assim, não tem porquê. Maravilha. Mas ele fica travado. A pessoa trava. E às vezes a gente conversa com ela, qualquer coisa. Então, assim, eu dou um outro exemplo meu que é, eu sempre fui aficionado por voar. E os meus pais falaram, se você quer voar, você vai ter que ter uma carreira, você não vai ser motorista de avião, José. Eu me dediquei à carreira militar, mas eu queria apenas voar, não queria ser militar. Com todo respeito, acho que eu aprendi muito de resiliência, de disciplina, veio daí. Isso daí me ajudou bastante. Mas eu olhei aquilo e eu abri mão desse sonho na época. Né? E aí você fala, poxa, por quê? Porque eu tive medo de chegar e falar, não vai ser assim. Não, eu quero fazer. Eu vou fazer do meu jeito. É isso aí. Vou pagar meu brevet. E eu tinha condição, mas eu Era não botei prioridade na Era época. um peso de dar satisfação mesmo. Que Exato. estava por trás de tudo aí. Da Pelo que satisfação. você está contando, né? Da Você satisfação. nasceu onde, Zé? Eu nasci em Santos. Ah, você nasceu em Santos. Nasci em E Santos. foi estudar em São José por quê? Fui estudar em São José porque primeiro eu fui estudar em Barbacena, né? Eu acho que assim, as minhas válvulas de escape, elas são interessantes, porque eu era aquele cara do senhor perfeito, que tinha que tirar notas boas, mas eu surfava em Santos. Então eu consegui nesse paradoxo entre ser o CDF E o surfista? e surfista. Então o CDF era para mostrar pro papai e pra mamãe, tá tudo lindo, maravilhoso. E o surfista eu andava com a turma do, né? Eu falo que é a turma do surf mesmo. E aí você fala, caramba, isso foi bom. Eu olhava isso e falava assim, engraçado, é como se eu fosse 2 Zés na época. Que incrível. Tinha o Zé com medo e tinha o Zé que... E o surf mesmo me ensinou isso. Me ensinou que cada onda é uma onda, nunca vem igual. Você tem que ter uma boa prancha, você tem que saber nadar. Não adianta estar sentado na areia falando, aquela onda lá. Ah, não. Vai lá, senta a bunda lá e pega a onda. Porque a onda é uma vez só que ela vai passar. Pode vir outra, mas não é igual. Então, eu acho que isso um pouco foi meu caldo de formação, de aprendizado e... Enfim. Legal. Caramba, galera, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Zé, ele passou por essa estratégia aí de mudança de vida, porque as coisas aconteceram e não foram coisas que ele gostava, e o banco quebrou, e a história toda que vocês ouviram. Não é todo mundo que passa por isso. E, na verdade, o que eu gostaria que acontecesse é que você não precisasse passar por isso para decidir alguma coisa na sua vida. Por isso que eu falo de vida fora do comum, da vida extraordinária. Então, você que está chegando agora, que está vendo aí, Jornada PUV. O que será que é a Jornada PUV?
O PUV significa para uma vida extraordinária. E a jornada é, você não consegue construir a sua vida fora do comum e falar, pronto, essa jornada acabou. E também não consegue construir de hoje para amanhã. Muito menos no treinamento que o Zé fez de um final de semana, que é o M1, que tem o link aqui embaixo do vídeo também, se você quiser conhecer. Muito menos, não é ele que muda a tua vida, é uma jornada, é um passo a passo e não tem fim se você decidir isso. Então, pensa nisso. O que eu vejo muito as pessoas fazendo é errar demais, achando que uma coisa vai mudar a vida delas para sempre. E não é isso que vai acontecer, porque o cérebro da gente está acostumado com um resultado que já faz há muito tempo e a gente não gosta, e aí ele vai fazer voltar aquele resultado se você não cuidar da jornada. É a mesma coisa que querer ir para academia, fazer o músculo durante alguns meses e depois falar, agora está bom, estou com músculo. Para de ir na academia para você ver o que vai acontecer. Os músculos vão sumir, você vai definhar a massa muscular de novo. Então, é uma jornada para uma vida extraordinária. E ela é prazerosíssima. Ela é muito confortável. As pessoas falam que é sair da zona de conforto. Com conforto. Sair da zona de conforto, você vai cair no conforto real que você quer construir. Sim. Através de uma zona chamada zona do crescimento. Então, tem que se mexer. E você se mexeu e a partir daí você está se mexendo até agora. E aí o Zé chegou agora, na vida que ele está tendo hoje, construiu a mentoria dele, financeira, e eu quero que você explique para as pessoas, porque eu acho que tem gente lá que pode se beneficiar muito pela sua mentoria, como que eles podem te achar, como que funciona a sua mentoria, que se alguém quiser ser atendido por você e sair desse buraco financeiro, como que as pessoas podem fazer isso através do seu conhecimento, do seu trabalho? Legal, eu acho que primeiro né? O meu Instagram está aqui na página, mas antes de pensar em investimento, eu acho que a maior realidade das pessoas é sair do buraco. Então, eu acho que eu sou muito focado hoje, Júlio, nesse negócio, em ajudar a pessoa a sair do buraco, primeiro de tudo. Porque você saiu, né? Porque eu você saí sabe do buraco. fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, dentro da estrutura da mentoria, eu falo que eu tenho alguns braços. Primeiro, para tirar a pessoa da zona de conforto, é elevar o grau de consciência dela. E ela pode olhar e falar, mano, mas a realidade é essa, a realidade é essa. Olha essa realidade e acolhe ela. Porque as pessoas às vezes botam debaixo do travesseiro, falam, não, é melhor não olhar isso aqui, né? Então, assim, primeiro é isso. Segundo é parar de ficar enxugando gelo. Aí fala, cara, eu quero de fato mudar. Eu quero de fato trabalhar essa parte minha financeira, ou pode ser que eu tenha alguma deficiência que está voltada mesmo, a minha empresa está ali, né, a empresa da pessoa XYZ, que quer melhorar a parte de vendas. E por ter trabalhado tanto em mercado financeiro como em empresa, eu às vezes olho o lado estratégico. O cara construiu um negócio, né? Eu tenho um mentorado meu que ele trabalha com restauração de empresa. Ele tinha 4 clientes, hoje ele está com 10 clientes. Então a gente está repensando estratégia, a gente está repensando capital humano, contratação de gente. Então, eu diria que eu consigo olhar um pouco essa visão macro. Que quando a gente está de fora na mentoria, né, a gente está na terceira pessoa, é mais fácil, né? A gente não está envolvido. Sim. Mas no fundo eu falo, se alguém ou alguma empresa está com algum problema, isso vai sempre aparecer no fluxo de caixa. Sempre, é sempre no saldo da conta. A causa, tem 2 causas, ou o mercado, ou o cenário econômico, ou a gestão, que eu falo que é o quintal de casa. Então a gente tem que primeiro enxergar o nosso ponto de partida para aí começar a pensar onde está essa causa. E encarar mesmo, sem medo, sem dó, aceitar, porque às vezes as fichas vão caindo, né? A pessoa olha, mas fala, não, mas se entrar aqui, X mil reais resolve meu problema, não preciso lidar com essa dor. E tem que lidar. Por quê? Se você começa a olhar no lado financeiro teu estado atual, fez lá o teu mínimo de orçamento, não precisa ser uma planilha da NASA. Eu falo que para mim coisa simples é que resolve. Ah, beleza, eu estou aqui hoje, eu quero chegar nesse estado desejado, eu quero poder viajar 1 vez, 2 vezes por ano, eu quero poder fazer um curso, eu quero poder, sei lá, ir para o exterior, fazer um curso lá fora, né? Posso ser mais ousado, mas vou precisar olhar um pouco as utilidades de todas as minhas despesas. Uma por uma. Para que serve isso? Para que funciona? E aí traçar a estratégia, que é o tal do como. Como é que eu faço isso? Com a empresa, com pessoa, com o próprio governo, né? O mercado hoje financeiro fala do arcabouço fiscal, que está um pouco mais positivo, porque está sendo encaminhado.
esse nome bonito, arcabouço fiscal, é só para dizer se o governo está gastando mais que ele arrecada. Então, quanto que ele ganha, governo, quanto ele gasta. É a mesma continha de mais e menos. É a gente olhando para o governo, né, para os problemas, para as oportunidades. É dentro de casa que a gente tem que começar a resolver o problema das finanças, né? É dentro de casa. É no bolso, é ali no cartão de crédito, é no cartão ali de no crédito, simples. é poder olhar e falar, poxa, já pegou a sua fatura de cartão, olhou quanto é que está escrito ali de crédito rotativo? 15% ao mês. Ninguém sobrevive a isso. Impossível. É impossível. Ô Zé, ô Diegão, vou falar uma coisa para você, cara. Eu acho que tem que assistir esse podcast junto com a Mari, você não acha? Eu vou assistir com a Miriam esse podcast de novo. Senta aqui, vamos assistir isso aqui. Tem um monte de coisa que a gente dá para colocar em prática. Eu não sei o que você está achando aí. Tem que colocar em prática o que o Zé tá falando, que é o simples. Vai doer no comecinho, mas, cara, sente essa dor no comecinho e já começa a decidir a partir de agora. Os conhecimentos, eu vou até pedir para o Zé falar, porque pode ser que você queira buscar. Os conhecimentos, quais conhecimentos que a gente tem que ter que a gente consegue ter esse mindset, essa mentalidade que o Zé tem hoje? Então, na sua carreira até hoje, quais foram os principais conhecimentos que você adquiriu, que você fala, isso aqui foi importante, isso aqui foi importante, se não tivesse essas coisas, eu não teria virado esse jogo aqui. Eu acho que assim, primeiro de tudo é você conseguir saber ler o teu extrato bancário. E a minha conta, ela é simples. Eu tenho lá o que eu acho que eu vou gastar todo mês, está lá bonitinho e eu vou colocando. E aí tem uma coisa que é, o dia 1º do mês, o último dia do mês, eu olho o meu saldo. E falo, imagina que eu tenho 10 e fiquei com 1 no final. Tem 9 aqui. 9 foi gasto. Pode dizer o que quer, mas o extrato é sagrado. Então eu falo, saber ler isso é importante. E onde é que as pessoas se embaralham? Elas se embaralham no cartão de crédito. Porque na hora que o cara usa o cartão de crédito, se eu estou ali olhando o extrato da minha conta, pego lá todo mês, toda semana eu bato o olho. E olho e falo, não, faz sentido, tá fazendo sentido, tá acompanhando. Aí o cara vai e usa o crédito. Tem aqueles, os devedores viciados, eu vou lá e falo, Júlio, gostei de você quer escolher a cor aqui, ó, quer um vermelho? Vou te dar aqui no banco digital, Ravis, 40 mil de limite. Eu sou um cara que adora gastar. Eu adoro gastar. Se eu não tomar cuidado, eu gasto. Eu gosto de comprar. Eu gosto. E o banco adora cliente assim. E eu não sou daquele cara que compra coisa que não vai usar, sabe? Eu compro e uso. Então eu tenho até um motivo para falar, mas eu preciso isso que você fala, comprar. Eu preciso, não é só porque eu quero e... Não é só consumismo. Não sou desse aí. Eu não tenho saxofone encostado lá no sótão da minha casa. Bicicleta ergométrica usando de cabide pós-moderno, nada. Né? Tenho bicicleta lá, uso pra caramba bicicleta de verdade. Então eu sou esse cara. Então se eu não tomo cuidado, eu vou gastar realmente mais do que eu tenho. E essa é uma estrutura meio que técnica, né? Meio que mais e menos, é mais lógica. É mais e menos. Só que o cartão, ele te engana. Por quê? Porque o cartão... imagina que você não tem cartão de crédito. Você ganhou 10, gastou 9, tá tudo no mesmo mês. Na hora que aparece o cartão, eu comprei hoje, eu vou pagar em 30, 40 dias. Aí o que acontece? Se você não começou a aprender a olhar o mês 1, mês 2, mês 3... E saber que tem gasto ali já? Olha o mês 1. Você já sabe que vai ter um cartão no mês 2. Acontece que a gente olha e fala, mas o cartão no mês 2 eu dividi em 5. Eu tenho que abre a régua, abre uma folha de papel e coloca lá. Vê os 12 lá, aí, o que eu tá tenho rolando. 4 mil de limite no cartão, mas eu comprei um negócio de 1.250 4 vezes, eu já tirei 250 ali todo mês. E aí eu abro isso. Quanto mais eu vou usando o cartão, mais eu vou complicando a vida. Cara, você me fez lembrar uma coisa da época da faculdade, porque a Miriam... a gente namora desde a época da faculdade. Uhum. E quando eu namorava a Miriam, eu trabalhava numa Gata dentro da Petrobras. Gata era uma empresa que fazia prestação de serviço e construía as coisas. Eu trabalhava em TI, construindo uma esfera de GLP de petróleo, que armazenava o gás de petróleo lá, né? O gás de cozinha lá. Aí eu ficava lá fazendo as planilhas de medição para a empresa poder receber da Petrobras e tal, blá, blá, blá. E aí eles abriram uma conta. Foi a primeira conta corrente que eu tive na vida. Uhum. Que foi no Banco Real. Nossa. Lembra Banco Real? Lembro. Eu fui um dos primeiros a ter login e senha para usar home banking. Banco Real entrega a idade. Hein? Exatamente. E aí eu lembro que eu abri com a Miriam. Cara, tinha uma coisa que o Banco Real dava que atrapalhou a minha estrutura, porque eu era moleque na época, de cuidar do dinheiro, que era...
7 dias sem juros. Nossa. Você lembra disso? Lembro. Eu estava na faculdade. É, minha época de faculdade. Então você podia gastar o dinheiro e ficar negativo lá no limite e Aí não não- tinha juros no 7. Só que quando caiu o oitavo, Pumba, vem era tudo. 8 dias de 8 juros. dias na cabeça. Só que daí eu não conseguia resolver no oitavo, nem no nono, Aí nem no pronto, 10. aí o E, banco era e é o que o banco quer. Cara, era muito emocional isso aí. O banco Muito ganha emocional. dinheiro te emprestando dinheiro. Então eu preciso. E aí o que eu sou? O banco é terrorista. Eu falo que assim, o exemplo que eu trago desse amigo meu, que faz mentoria comigo, ele foi negociar uma dívida de quase 300 mil. Aí o valor da dívida era 70. Eu falei, beleza, então 70 virou 300. Então nós estamos falando de 230 de juros. Faz conta burra. Aham. Tá, quer arredondar um pouquinho? Aí o banco falou, não, acho que por 140 resolve. Aí o gerente foi lá, subiu no sistema. Aí voltou, no dia seguinte falou, o sistema não aprovou. Mas por 220 andou. Tudo parceladinho, porque ele precisava Emocionaldão. entre 2 e 3 mil. Eu falei, paga isso, faz o seguinte, você ganha bônus, paga isso por mês. Se você conseguir antecipar as últimas parcelas, que é uma dica, né, que falam em consórcio imobiliário, antecipa as últimas parcelas porque você paga a parcela sem os juros. Legal. Quando você receber o bônus, se fizer sentido, você senta lá com o gerente e fala, Tenho dinheiro aqui, queridão, vamos tô negociar. com dinheiro aqui, quero zerar essa dívida. Eu sei que trabalhei em banco. Você vai ganhar uma estrelinha ainda porque Tem você pegou meta? um crédito inadimplente e conseguiu colocar para Pagar. aprovar, para liquidar, para resolver. Ó, dica valiosa aí, galera. Entendeu? Então, assim, primeiro é que todo mundo. Eu falei, como é que você se sentiu falando com o banco? Ele falou, cara, como eu enxerguei o meu orçamentinho que você ensinou, ficou fácil para mim saber, cara. Eu virei e falei, cara, vou ser sincero com você. Eu não vou dizer que eu estou tecnicamente quebrado, mas essa é a minha realidade, tá aqui. Você tem meu imposto de renda, você vê a minha realidade. É assim, eu quero resolver. E aí começa o pulo do gato. Para banco, não importa se é boa notícia ou má notícia. O que não pode com o banco é não ter notícia. Não, eu vou Entendi. ver. Aí os caras vão te protestar, vão te... Se você está disposto a algum tipo Conversar. de pressão e aguenta a pressão, porque tem que aguentar a pressão um pouco, você vai espremer. Porque se você tiver adimplente com o banco, tudo em dia, o banco vai falar, por que eu vou Por que eu vou apertar ele? facilitar a vida do Júlio? É. Deixa ele... Agora, se eu mesmo, perceber que porque o eu cara vou facilitar, tá é. faltando oxigênio, aí eu vou falar, pô, Júlio, eu vi que deu algum problema. Sim, eu tive uma dificuldade ocasional, eu quero resolver. Aí o cara vai falar, beleza. E é mostrar a cara, conversar, mostrar que eu tô ciente. Porque que o cara vê? Você tem responsabilidade financeira? Ou é aquele cara que tá gastando Só e faz bagunça. e não tá nem aí? Que é aquele comprador compulsivo, que tudo que vê, o banco vai, toma um cartão. E o cartão, eu gosto de falar que ele é problema, porque a primeira dica é aprende o que acontece no teu mês em caixa. O que é caixa? O que eu pago. Ó, eu entrei, ganhei 8 mil reais, gastei 5 mil reais. Cara, esse é meu mês. Ah, mas aí que acontece? Dos 5 mil reais, 1.000 eu gastei no cartão. Esse 1.000 não aparece aqui, o 5 virou 4. Uhum. E aí começa o nó na cabeça das pessoas, porque foi parar no mês que vem. Aí o cara fala, eu ganhei 8 mil, só que eu esqueci dos 1.000 do cartão que vem no mês que vem. E aí eu começo a me Aí embolar. vira a bola de neve. Então isso é o básico. Uma vez que o cara consegue isso, ele vai dominar. Então esse é um conhecimento. Eu não tô nem falando em investir, tá? Não, tudo Primeiro bem. é essa botar a parte, ordem não. Essa é uma parte técnica. Teve algum conhecimento mais comportamental que você teve que falou que isso aqui me ajudou demais? De comportamental. Emocional, comportamental, coisa que não é técnica. De comportamental, eu acho que é de fato você. Na hora que você encara aquilo, você fala, cara, isso aqui não. Olhei aquele problema e falei, sim, é um problema, vou resolver. Não quero mais. Eu não quero mais isso pra mim, isso tá me fazendo mal, isso tá doendo meu estômago. Que eu falo que o corpo da gente começa a dar sinais. Então eu olho e falo, cara, por que você tá. Você quer isso, você precisa. Sabe que você foi numa loja, eu vou comprar esse óculos. Tá, deixa eu dar uma volta. 7 dias depois eu volto lá. Então são comportamentos para você dar um tempo para tua cabeça olhar e falar, eu quero, eu preciso, eu quero, eu preciso. Tá bom. Sabe assim, a gente aprende a jogar frescobol na praia, né? Uhum. Frescobol é aquela bolinha que não quica. Pá, 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 pá. Chega uma hora que você pega a bolinha, põe a bolinha aqui e fala, só um minutinho, igual o golfe, vamos jogar golfe? Eu vou dar minha tacada, aí vou caminhando até lá, na minha caminhada eu penso, eu racionalizo e falo, faz sentido Sem isso. desespero. Acho que essa é a grande sacada para aprender, porque senão você vai lá e aí você comprou um negócio e você fala, beleza, é a tal da falácia da chegada, né? Eu vou ficar feliz naquele instante e sinto que tem um buraco. Acho que isso que tem que mudar. Ah, galera.
eu ficaria aqui com o Zé e a gente falaria muito, hein, Zé? Caraca, você viu como passa rápido o tempo? Passa Falei pra você rápido, que ia passar caramba, rápido. passa rápido. Né? Pessoal, o Zé, ele entrou comigo dentro da mentoria, que é o processo que o Zé está agora dentro da Jornada PUV, que é a mentoria JP, e ele está desenvolvendo lá dentro da mentoria os grandes objetivos dele, 4 bigs. E um dos objetivos que nasceu dentro da mentoria, não foi, Zé? Sim. A mentoria sua? Foi, eu falei que eu queria fazer curso online, não Curso sei o online. quê. Foi na primeira... O Zé chegou pra mim na mentoria e falou, quero fazer um curso online. Eu falei, Zé, você vai ficar gravando aula, cara, para com isso e não sei o quê. Aí eu... Isso foi no dia 6 de setembro, véspera do feriado do ano passado. Me lembro, você fez o Pix da mentoria meio que antes do feriado, no dia do feriado, alguma coisa assim. Eu me lembro disso até hoje. E aí, o Zé, eu comecei a te ajudar a pensar, você criou sua mentoria e, ó, galera, pra vocês entenderem, o Zé foi assistir 1 ou 2 aulas, acho que no máximo 3, não me lembro agora, e sumiu. Nunca mais apareceu. E aí eu vi ele tendo resultado. E a mentoria dele rolando, e ele tendo aluno, e ele tendo mentorado. No dia 26 de setembro, eu comecei a mentoria. Ela começou, então, 20 dias depois. Começou com 2 pessoas. Hoje tá com quantos, Zé? Hoje tem 10 pessoas. 10 pessoas na sua mentoria? Exato, mas eu tenho mentoria individual e em grupo. Então, assim... Então, você tem 10 no grupo ou são 10 individuais hoje? 10 no grupo e 6 individuais. Cara, lindo. Então, assim... Deixa eu explicar pra essa galera, eles têm que entender. O Zé virou o jogo dele em 20 dias porque ele decidiu dentro da mentoria o que ele tinha que fazer e não o que ele achava que dava certo porque ouviu falar que curso online funcionava, né? Exato. Essa é a pegada. Ele ia arranjar uma dor de cabeça para a vida dele para sempre. E hoje, nessa conta aí que a gente está fazendo agora, ele está ajudando a vida de 16 pessoas, no mínimo, sem falar quantas pessoas são influenciadas por estão ligadas a essa, sim, né? Sim. Então... o Zé não aparece mais na minha mentoria porque ele não tem tempo. Eu falo, Zé, você não vai vir. Ele, cara, eu tô cheio de mentorado, inclusive eu marquei mentoria minha na data da sua, então eu não posso ir lá. Eu falei, então vamos lá pro PUVcast que eu quero que você conte essa história de transformação e de resultado. Então, o que eu quero dizer para você? Você atende empresário? Atendo empresário. Atende pessoa física? Pessoa física. Atende empresa? Empresa também. Também? Também. Então, se você está precisando sair do buraco, se está precisando organizar essa cabeça aí, ou se não tiver no buraco e quer melhorar a lucratividade, assim, eles podem te procurar? Podem me procurar. Aqui que eu tenho uma parceria com uma empresa de restauração, que eu falo, a empresa de restauração vai direto em olhar o fluxo de caixa. Tem alguém que tem que ser o personal do empresário. Porque o problema está na cabeça de cima. É de cima para baixo. Entendeu? E aí essa empresa te ajuda nesse trabalho. Essa empresa me ajuda muito mais a levantar informação de campo, ajudar a renegociar dívida com o banco, discussão com fornecedor, sindicato. Cara, tem uma pergunta mágica aqui que eu acho que deve estar todo mundo querendo saber. Em quanto tempo você consegue ajudar a pessoa a colocar a cabeça dela no lugar e começar a resolver os problemas dela? Então, na mentoria a gente trabalha com 8 encontros. 8 encontros? 8 encontros. De quanto tempo? Quinzenais. Agora, cada encontro tem quanto tempo? 1 hora e meia. 8 encontros de 1h30 Exato. a cada 15 dias já coloca a cabeça em ordem, a vida em ordem. Em ordem, porque a gente vai trabalhar, obviamente, eu chamo de GOVs, né? Eu tenho um nome bonito, que são grandes objetivos de vida, né? Lindo. E eu acho que quando a gente olha a empresa, se nos primeiros 60 dias ela não dá uma mudada de chave e está em rota de colisão, é mais complicado. Tá bom. Mas então, por quê? Porque pensa na mentoria, quando eu estive na mentoria, eu falo que se você está ali no dia 6 até o dia 20, eu consegui fazer a coisa andar, é porque você fez um ajuste na mentalidade. Eu falei, aí que tal? É isso aí. Não é nada... E é isso que você faz com eles. Exato. É ajuste na mentalidade. E aí, então, se eles te contactarem pelo Instagram que está aqui embaixo, você verifica a possibilidade de espaço e tudo mais, fala de preço, explica e tudo mais lá. Exato. Eu falo que eu gosto que as pessoas preencham uma ficha de aplicação para saber se a mentoria faz sentido, tem aderência. Beleza. Por quê? Amanhã eu quero que o cara entregue resultado. Aprendeu direitinho. Funciona muito bem. Eu falo que quando eu estou vendia consultoria, você vai falar com o meu cliente. É prova social. Júlio, prova social. Claro, tem que dar certo, tem que funcionar. Tem que dar certo. Porque se às vezes a pessoa não tem... A minha mentoria funciona, você está contando que funciona... Não, se a pessoa não tem tempo, não adianta ela investir só dinheiro. Eu preciso que ela invista tempo. Eu vou falar assim, poxa, além de eu ficar frustrado, né? É isso. Zé, eu vou te pedir uma coisa aqui para as pessoas, tá bom? Que eu acho que vai ser importante. Eu sempre peço no final. Todo mundo está assistindo aqui desde o começo, inclusive muito obrigado por assistirem, obrigado por ficarem até aqui. Se esse vídeo faz sentido para você,
coloque em prática pelo menos uma coisinha que você ouviu aqui do Zé e transforma a sua vida, deixa seus comentários e compartilha ele com quem você acha que vai ter benefícios através desse vídeo. Vou pedir para você falar para as pessoas aqui algo que seja realmente transformador, que você acredita demais nesse fechamento da sua presença aqui no Puvcast, que possa fazer a pessoa dormir pensando e acordar com uma vontade incrível de agir amanhã. O que o Zé deixaria de ouro aqui em cima dessa mesa para as pessoas que estão assistindo agora? Nunca deixe de acreditar nos seus sonhos. Por mais que eles pareçam impossíveis, nunca deixe de acreditar. Persiga, persiga. Não tenha medo. Encara. Não é fácil, mas é para encarar. Eu acho que isso é o que eu trago da pessoa não desistir. Sabe, é um pouco de Walt Disney. Pensa no impossível. Você viveu isso, né, Zé? Eu vivi isso, sabe? Eu tive vendo o lançamento desse último foguete que foi para a estação espacial, que foi construído pelo Elon Musk, da SpaceX. Se vocês olharem aquele filme lá, o De Volta para o Espaço, o documentário, ele precisou de 4 foguetes, ele botou 3 foguetes em órbita e falou assim, cara, eu tinha tudo que eu tinha de grana, eu acabei, que eu tinha ganhado de criptomoeda, e eu estava em discussão com um contrato de $1 bi na NASA, de dólar. E eu me virei, tomei dinheiro emprestado, ele falou, foi a pior parte, minha pior crise financeira, e ele foi lá e fez o 4º foguete, deu certo, e eu estava vendo, e eu falei assim, simples assim. Maravilha. Deu trabalho? Claro que dá trabalho. Não é desistir do sonho, mas para o sonho virar realidade... Tudo dá trabalho. Você tem que ver qual o trabalho que você quer. Você vai escolher o trabalho. Né? Viver na sua vida. Aí, o que você quer de prioridade? O que você está disposto a investir aquela energia? Se você investe energia naquilo, a coisa anda. Agora você fala, não, é mais ou menos isso que eu quero. Cara, não é. E Zé, faz parte. Volto a dizer, ficaria aqui até amanhã batendo papo com você sobre isso, porque tem muita coisa que dá para pôr em prática e esse assunto é um assunto que serve para você, serve para mim, serve para todo mundo. Serviu pro Zé. Então, coloca em prática. Galera, a gente está indo para o final aqui desse vídeo e deixe seus comentários. Mais uma vez te peço isso. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like aqui se você gostou também. E esse podcast é para você entender definitivamente que são as pessoas comuns que constroem o extraordinário. Obrigado por hoje, Zé. Valeu. Obrigado, eu quem agradeço. Pô. Fiquei muito feliz. Obrigado, galera.